Leitura do livro Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segunda parte, capítulo 1, Provas e Lutas. O ano 250 corria sob nuvens pesadas. Desde a subida de Décio ao poder, a metrópole romana e as províncias atravessavam enormes inquietações. Nota: Caius Messius Quintus Trajanus Décius, 201 a 251. Foi imperador romano entre 249 e 251. O novo imperador odiava os postulados do cristianismo e, por isso, desencadeara terrível e sistemática perseguição contra os prosélitos do novo ideal religioso. Editos sanguinolentos, ordens rigorosas e missões punitivas foram expedidos em variadas direções. Ameaças, buscas, inquéritos e prisões espalharam-se em toda a parte. Fogueiras feras, espadas, unhas de ferro em brasa, ecúlios. Nota: ecúlios, cavalete usado para tortura. Tenazes. Nota: tenazes. Pinças e cruzes foram trazidos fartamente aos processos de flagelação. Prêmios foram estabelecidos para quem inventasse novos gêneros de tortura. E os magistrados, quase todos dados ao culto do temor e da bajulice, primavam na execução dos desejos do novo César. Em Cartago, as famílias cristãs sofriam vexames e apedrejamentos. Em Alexandria, os suplícios se multiplicavam sem conto. Nas Gálias, os tribunais viviam repletos de vítimas e delatores. Em Roma, intensificavam-se os espetáculos de morte nos circos. Entre os sucessos deploráveis da época, a Vila Vetúrio, em Lyon, mostrava-se menos festiva, todavia mais laboriosa e mais frutescente. Desde a morte de Varro, Opílio retirara-se em companhia de Galba para a capital do mundo, sem jamais haver trocado palavra com o genro. As terríveis surpresas havidas entre ambos, desde o suicídio de Flávio Súbrio, cavaram entre os dois abismos de silêncio e fria animadversão, no fundo dos quais as amargas revelações obtidas jaziam como segredos indevassáveis do coração. Desajustado desde o instante em que tomara conhecimento da verdade alusiva ao pretérito, Tassiano buscava afogar no serviço as mágoas e as preocupações que lhe conturbavam o mundo íntimo. Devotado à esposa, que sempre lhe merecia o maior carinho, tentou concentrar nela todos os seus cabedais afetivos. Entretanto, Helena era demasiado frívola para compreender-lhe a dedicação. Absorvida em atividades sociais numerosas, viajava frequentemente, ora visitando relações de amizade em localidades fronteiriças, ora seguindo ao encontro do pai e do irmão na metrópole imperial. Estranhara, a princípio, o afastamento paterno, cuja verdadeira causa jamais conseguiu conhecer, mas habituou-se, por fim, com a ausência de Vetúrio, supondo que o genitor encontrava mais alegria em envelhecer tranquilo na cidade que lhe servira de berço. Sempre acompanhada de Anacleta, sua antiga governanta,
era assídua frequentadora do teatro, do circo, das corridas e dos jogos. Não valiam para alterar-lhe a conduta as solicitações reiteradas do esposo, dado a meditação e a dignidade doméstica. A jovem senhora encontrava cada dia 1000 pretextos de ausentar-se, escrava da opinião pública, das convenções, das modas e dos folguedos impróprios de sua condição. Vetúrio realmente se desligara do enteado, mas não largara a mão dos interesses patrimoniais e, a fim de proteger-se, enviara à herdade um liberto grego de sua confiança, de nome Teódulo, conferindo-lhe o direito de partilhar com o genro os serviços administrativos. Teódulo era um solteirão inteligente e astuto, invariavelmente disposto à curvatura da cerviz para auferir vantagens para si mesmo. Fizera-se amigo de Tassiano, mas em muito maior grau da esposa, cavando sutilmente a separação entre os dois. Se a dona da casa pretendia um passeio a Viena ou a Narbona, era o primeiro a apresentar-se para guiar-lhe a condução. Se desejava cruzar o Mediterrâneo para excursões a Roma e adjacências, era ele a pessoa indicada para segui-la de perto, uma vez que o marido, com estranheza para a mulher, não parecia inclinado a qualquer reencontro com o sogro. Tassiano, não obstante o vigor juvenil dos 34 anos, revelava-se profundamente modificado. Não era mais o moço de outro tempo. Ensimesmara-se. Já que não lhe era possível encontrar na companheira a confidente desejável, vivia psiquicamente insulado, aplicando no serviço do campo todo o potencial de suas forças. Não podia crer-se rico, uma vez que se achava ligado aos interesses de Vetúrio, preso à fatalidade doméstica. A propriedade era quinhoada, ou seja, dividida de rendas substanciosas, mas a sua posição em família colocava-o em subalternidade econômica, uma vez que, no fundo, Helena era filha legítima, com quem o dono da herdade se entendia diretamente, por meio de correios constantes. Muitas vezes considerara a conveniência de adquirir um sítio em que pudesse exercer a autoridade que lhe era própria. Entretanto, a realização nunca saíra do projeto. As despesas da esposa eram demasiado expressivas para que pudesse aventurar-se em semelhante cometimento. Helena despendia somas enormes no fausto de sua carreira social. Por isso mesmo, interrompida a intimidade dele com o padrasto, desde a morte de Varro, via-se o rapaz torturado por incessantes problemas financeiros que as suas múltiplas atividades mal permitiam resolver. A única compensação que usufruía era o consolo que lhe vinha da constante ternura da segunda filha. Nascera Blandina em 243, como se fora uma bênção que o céu lhe houvera reservado ao coração. Enquanto a primogênita, menina e moça, apegava-se ao espírito materno, copiando-lhe as predileções e atitudes, a menor colava-se ao pai exclusivamente. Acompanhava-o em seus giros solitários pelo bosque, seguia-lhe as meditações no jardim.
não valiam ralhos da governanta, nem observações dos mais íntimos. Blandina parecia uma flor permanente a engastar-se na destra paterna. Diariamente, ao amanhecer, era a única pessoa da casa a orar em companhia de Tassiano, ante a estátua de Cibele, a deusa maternal. Certa manhã, vamos encontrá-los conversando em extenso vinhedo. Papai, indagava ela, de cabelos soltos, beijados pela luz solar. Quem fez o campo assim tão belo? O genitor, sorrindo, respondeu feliz. Os deuses, filhinha. Os deuses nos concederam as árvores e as flores para o embelezamento de nossa vida. A menina, embriagada de júbilo infantil, tomou um cacho de uvas amadurecidas e perguntou de novo. Mas, papai, qual dos deuses nos traz uvas tão doces? O companheiro, satisfeito com a curiosidade dela, sentou-a nos joelhos, explicando. Quem nos concede a bênção da colheita é Ceres, a generosa deusa da agricultura. Talvez prevendo novas interrogações da pequena, continuou. Ceres fez longa viagem entre os homens, ensinando-os a arar o solo e a preparar boas sementeiras. Possuía uma filha, de nome Proserpina, carinhosa e bela como tu. Mas Plutão, o rei dos infernos, roubou-a, cruel. Nota: Proserpina, deusa da agricultura e rainha dos infernos, mulher de Plutão, corresponde na mitologia grega a Persefone. Oh, por quê? Interferiu Blandina, interessada. E o moço prosseguiu pacientemente. Plutão era tão feio, que não achou mulher que o amasse. Então, um dia, quando Proserpina colhia flores nos campos sicilianos, o medonho Plutão assaltou-a e conduziu-a para sua horrível morada. Pobrecinha, lamentou a pequerrucha, penalizada. E a mãe dela não encontrou algum meio de salvá-la? Ceres sofreu muito até que lhe descobriu o paradeiro. Desceu aos infernos a fim de recuperá-la, mas a filha era meiga e bondosa e por isso afeiçoara-se ao tirano, que lhe fora obrigada a receber por marido. Compadecendo-se do esposo, não mais quis voltar. Ceres, então muito aflita, recorreu a Júpiter, o senhor do Olímpio, mas tantas perturbações sobrevieram que o grande deus julgou melhor determinar que Proserpina, cada ano, passasse 6 meses em companhia da mãezinha e os 6 meses restantes junto do companheiro. A menina suspirou aliviada e comentou. Júpiter, nosso pai do céu, foi sábio e bondoso. Em seguida, os olhinhos vivos e escuros se iluminaram. Abraçou Tassiano nervosamente e indagou. Papai, se Plutão me roubasse, o senhor me procuraria? Sem dúvida. Mas não há perigo. O monstro jamais nos incomodará. Replicou Tassiano, rindo-se.
Como sabe o senhor? O paizinho enlaçou-a, informando. Temos nossa mãe Cibele, Blandina. Nossa divina protetora jamais nos abandona. A pequena, confiante, estampou satisfação e paz na fisionomia ingênua. Enquanto o moço Patrício passava a orientar o trabalho de alguns escravos, a menina corria, alhures, encontrando grande borboleta a mover-se dificilmente. Blandina recolheu-a com extremo cuidado nas dobras do leve péplo de lã e apresentou-a ao genitor, exclamando: Paizinho, será que as borboletas não possuem um Deus que as ajude? Como não, minha filha? Os gênios celestes cuidam de toda a natureza. Mas onde estaria o socorro para uma pobre criatura como esta? Tassiano sorriu e, dando-lhe a mão, acentuou: Vamos comigo, vou mostrar-te. Deram alguns passos e alcançaram límpida corrente. Tassiano, carinhoso, indicou-lhe o córrego cantante e esclareceu: As fontes, minha filha, são dádivas do céu em nosso favor. Deixa tua borboleta ao pé das águas, ela está sedenta. A pequena obedeceu feliz. E ambos, pelo dia adentro, passearam juntos e juntos brincaram, observando os lagartos que se arrastavam ao sol. Para o filho de Quinto Varro, agora introspectivo, a presença da menina era talvez a única felicidade que desfrutava na terra. De retorno à casa, corados e bem dispostos, foram recebidos com grande reboliço. Chegara um correio de Roma e Tassiano, desconcertado, sabia que um acontecimento desses era sempre um sucesso desagradável para ele. A esposa fazia-se mais exigente e mais áspera. Com efeito, logo que se viu no interior doméstico, Helena convidou-o a entendimento particular, apresentando-lhe longa mensagem paterna. O Pílio insistia pela viagem da filha e das netas à metrópole. Vivia saudoso e, sobretudo, excessivamente preocupado com a situação de Galba, totalmente entregue, como sempre, às companhias indesejáveis. Não se resignava à ideia de que o rapaz prosseguisse solteiro. E, confidencialmente, rogava a Helena estudasse com o genro a possibilidade do consórcio entre tio e sobrinha. Lucila, a neta que ele vira nascer, atingira os 15 anos. Não seria conveniente aproximá-la do solteirão, tentando-se algum esforço regenerativo, apesar da diferença de idade? A sociedade romana, dizia o velho, achava-se em decadência. Grandes fortunas estavam dissipadas pela imprevidência de famílias patrícias tradicionais. Não seria justo, perguntava, preservar os próprios bens com um novo enlace no próprio ambiente doméstico? Tassiano leu a carta, mostrou no rosto o imenso desagrado que o possuía e comentou entediado: O velho Pílio, de certo, respira ouro. Não tem outra ideia na cabeça que não seja dinheiro, defesa do dinheiro e multiplicação do dinheiro. Creio, viveria ele descuidadamente no inferno,
desde que o reino da sombra fosse construído sobre moedas. Que disparate! Que felicidade poderá advir do casamento de uma jovem de 15 anos com um libertino da qualidade de Galba? A senhora fez-se pálida e recomendou, transtornada: não tolero qualquer referência desrespeitosa a meu pai. Ele tem sido sempre amável e generoso. E, mirando o esposo de cima para baixo, prosseguiu: que poderíamos oferecer a Lucila na província repleta de escravos e pobretões? Além disso, o matrimônio de nossa filha com meu irmão seria um feito de grande sabedoria. Meu pai sabe sempre o que faz. O marido, no fundo, desejou prorromper em gritos de revolta. Com que direito deliberavam assim quanto ao destino de sua primogênita? Era ela demasiado verde para qualquer escolha. Por que não confiar-lhe o juvenil coração aos braços do tempo, de modo a decidir-se com calma? Sabia de experiência própria que a felicidade nunca seria fruto de constrangimento. Renunciava, contudo, a qualquer argumentação. Entre ele e Vetúrio existia um mar de lodo e sangue. Nunca lhe desculparia o infortúnio paterno. A amizade que os ligava em outro tempo convertera-se em ódio silencioso. Entretanto, a esposa era filha dele e, no sangue das filhinhas, era obrigado a receber-lhe a marca familiar. Poderia discutir, contender, guerrear, contudo, era agora individualmente pobre e não conseguiria vencer o gigante financeiro que o destino lhe impusera por padrasto. E a lutar verbalmente com Helena não seria preferível calar-se? Diante da sombria mudez do marido, Helena continuou: há mais de 1 ano não vejo meu pai. Agora devo seguir. Outra alternativa não me resta. A embarcação estará em Massília, provavelmente na próxima semana. Desta vez, supunho contar contigo. Meu pai espera por ti há muitos anos. Como quem despertasse de um pesadelo, Tassiano replicou, mal-humorado: não posso, não posso. É isto. Sempre que necessito do teu concurso para alguma excursão importante, primas pela ausência. Temos um mundo vasto de alegrias e divertimentos, mas preferes o cheiro de cabras e cavalos. Helena, não é bem assim. Considerou o marido apoquentado. O trabalho? Ela, porém, interrompeu-lhe a palavra, entre irritada e áspera. Sempre o trabalho, a eterna desculpa. Não te amofines, seguirei com Anacleta e Teódulo, em companhia das meninas. O dono da casa sentiu-se ferido, só em pensar na separação da filha menor, e observou instintivamente: precisarás de séquito assim tão grande? Não te queixes, falou a mulher sarcástica. Cada qual recebe o que procura. Se pretendes solidão, não te agastes por falta de companhia. O marido não respondeu.
A filha de Vetúrio começou a providenciar. Costureiras, floristas, ourives e artífices trabalharam com grande azafama. Todavia, no meio do entusiasmo geral, Blandina choramingava incessantemente. Insistia em ficar. Não queria deixar o genitor. A dona da casa, entretanto, não alterava a opinião. As netas deveriam partir ao encontro do avô.